Boa noite aos presentes, boa noite às companheiras e os companheiros. Muito obrigada pela oportunidade da gente falar um pouco do nosso universo, das leituras que a gente faz, de onde a gente vem. Bom, para mim, o primeiro e o grande desafio foi estudar. Porque estudar, para mim, nunca foi uma escolha, foi sempre uma necessidade. E, geralmente, o grande desafio era conseguir estudar. Nasci num lugar, por exemplo, que nem escola tinha. Então, as primeiras letras, e esse é o grande marco, as primeiras letras e aprender a ler foi com o meu pai, que teve que se sair do sertão e ir para uma outra cidade para que a gente pudesse ir à escola. E, na cidade, a vida de quem sai do interior, de um sertão, e vai para a cidade na condição de ser muito pobre, é muito difícil. Então, estudei sempre que tive condição de estudar, e não por falta de vontade. Então, essa é a primeira grande marca assim, na minha vida. E a outra que tem é que, quando eu vou trabalhar na fábrica de calçados, eu sou costureira de sapatos, é uma das minhas profissões. Não é a única, porque quem é pobre também não pode se dedicar a uma única profissão. Você tem que fazer várias coisas para você sobreviver na vida. Dentre elas, foi entrar na fábrica. E lá eu aprendi a costurar calçados. Sou sapateira, tenho muito orgulho disso, sou costureira de sapatos. Na fábrica, eu tive a oportunidade de conhecer os companheiros do movimento sindical e do partido, à época. E uma das primeiras coisas que eu li foi o Manifesto Comunista, de Marx. E, no Manifesto Comunista, 3 coisas me chamaram muito a atenção, à época. Uma era a necessidade, ele falava da necessidade da unidade da classe trabalhadora, não apenas em nível nacional, mas em nível internacional, porque o sistema capitalista ele é um sistema internacional e que, portanto, a unidade dessa classe e a luta dessa classe contra a classe dominante, contra a exploração que os trabalhadores estavam submetidos, teria que ser em âmbito internacional. E que essa era um dos marcos em que você identificava um comunista de qualquer outro lutador. Era o internacionalismo. O outro que que me chamou muito a atenção é que ele vai também colocar no Manifesto Comunista que o Estado é uma instituição que nada mais é do que um balcão de negócios que está a serviço da classe dominante. E um outro fator que me chamou a atenção é o tema da família, que é muito abordado vastamente. Ele vai dizer o seguinte, que a família proletária, a família da classe trabalhadora, ela é destroçada pelo sistema capitalista, uma vez que tanto a mulher quanto os homens, quanto inclusive as crianças, tinham que trabalhar nas fábricas para sobreviverem. E que só quem podia, de fato, viver a forma de família que a classe dominante colocava, a burguesia colocava, era a própria burguesia, porque ela podia ter aquele modelo de família e exercer essa família porque ela vivia da exploração de uma outra classe. Então, ela podia viver, né, com toda a profundidade, em toda a sua forma, a família que ela desenhava e que deveria ser o tipo de família que ela definia como tal. A outra coisa que me chamou, ainda lendo Marx, que eu gosto, e como militante eu acho que essa é uma tarefa necessária, o que mais me chama a atenção é a teoria da mais-valia. Por incrível que pareça, depois que eu saí da fábrica, trabalhando, militando e também trabalhando como educadora e dando cursos no movimento sindical, no movimento popular, o que mais me chama a atenção é a teoria da mais-valia. É impressionante como os operários eles compreendem rapidamente essa teoria quando você fala dela. Porque eu também estive na universidade, e é muito mais difícil você compreender a teoria da mais-valia do ponto de vista abstrato do que no seu concreto. E como, para os operários,
a mais-valia passa todos os dias, passa pela sua mão, e ele vive aquilo cotidianamente, ele consegue compreender isso com uma facilidade imensa. A outra coisa, e ainda falando de Marx, que me chama muito a atenção, e eu gosto muito de ler, li várias vezes, é um dos capítulos do seu livro que trata da acumulação primitiva do capital. Por quê? Porque ele vai falar de todo o processo de transição, toda uma pesquisa de como se dá, né, a transição do sistema feudal para o sistema capitalista, e como o Estado, e ainda o Estado, e como o Estado vai se ajustando e adequando as condições para atender sempre a classe dominante. E as leis vão se formulando e reformulando de forma que atenda sempre a classe dominante. E depois disso, óbvio, o Manifesto Comunista é escrito por Engels e Marx, né? E ler Engels, para mim, também é muito importante, foi muito importante. O que mais me marcou na leitura de Engels foi a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, porque também é um trabalho de pesquisa, que eu costumo dizer, é uma pesquisa de campo. Né? Ele vai para o campo e ele vai observar, e ele vai analisar, e ele vai vivenciar aquilo das condições, da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, não só do ponto de vista do trabalho, mas da exploração do trabalho, que a exploração se dá no conjunto da classe trabalhadora, no conjunto do proletariado, no conjunto dos operários, dos homens, que ele se intensifica mais sobre as mulheres, mas também sobre as crianças. E ele vai contar como é a vida dessas famílias que são destroçadas, que muitas vezes as mães têm que largar os seus filhos para irem trabalhar, ou o problema da bebida, da insalubridade no ambiente de trabalho, mas também das condições de moradia, das condições de saúde. O quanto isso se reflete, inclusive, nas relações sociais. Então, a bebedeira, tudo isso que faz parte da vida da classe trabalhadora mais empobrecida. E o quanto isso se reflete hoje. É impressionante que eu tive relendo ele recentemente para fazer a minha monografia, porque eu entrei na universidade aos 39 anos de idade, consegui sair de lá às duras penas, e para fazer a minha monografia, que foi sobre a terceirização e as condições de trabalho terceirizado, eu voltei a ler a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, e é impressionante o quanto esse livro é atual. E, óbvio, né, a leitura do socialismo utópico ao socialismo científico. Depois disso, eu li vários livros de Lenin, mas o livro que eu mais gosto é Estado e Revolução, porque é, mais uma vez, o estudo sobre o Estado, que ele é e aí ele vai fazer também toda uma análise a partir de todos os escritos, é um trabalho também de pesquisa, que ele vai pegar tudo que Marx e Engels falaram sobre o Estado, e ele também vai falar sobre esse Estado, sobre a natureza desse Estado, que ele nunca vai poder ser uma instituição de conciliação de classes, que o Estado estará sempre a serviço da classe dominante, criará sempre as condições para atender às necessidades da classe dominante, e que a classe trabalhadora, para exercer e ter direito a suprir as suas necessidades, é preciso destruir o sistema, começando pela destruição desse Estado, para que ele possa exercer a sua democracia. Porque a democracia que ele vai dizer de uma dada sociedade, mesmo a democracia nos marcos da democracia burguesa, para a classe trabalhadora não é democracia para a classe dominante. Mesmo que você tenha direitos democráticos, ele não é exercido em toda a sua profundidade, mas apenas em determinados aspectos. Ela só vai ser, de fato, democrática para a classe que domina, e o Estado vai estar a seu serviço. E é quando a gente vê as reformas em plena crise do capital,
e retirando direitos e mais direitos dos trabalhadores para atender às necessidades de acumulação dos capitalistas, a gente observa que o Estado, de fato, cumpre tão somente essa tarefa, seja através do Congresso, do próprio Judiciário e do Executivo. E das Forças Armadas também, né? Inclusive, ele vai falar e dar muita ênfase que, na sociedade de classes, para além da ideologia, o Estado, essa sociedade precisa do destacamento de homens armados para garantir o controle sobre a outra classe, porque não basta apenas as ideias. Quando elas não funcionam, é preciso combinar as duas coisas. E, obviamente, que eu não poderia deixar de ler Trotsky, né? Eu não poderia. De Trotsky, o que eu mais gosto, eu li vários livros, mas o que mais tem alguns que me chamam muito a atenção. Um deles é a Lições de Outubro. Lições de Outubro, que é você estudar a Revolução Russa, o quanto isso foi importante, o quanto isso mudou, digamos assim, os rumos da humanidade, e que nós precisaríamos tirar as lições disso, da necessidade que você tem de lutar tanto contra a classe dominante, mas também contra todo tipo de reformismo. E o quanto era importante um partido centralizado, democrático no debate, para cumprir a tarefa de dirigir a revolução, mas também tendo esse partido sendo controlado pelos operários, pela democracia operária exercida por ela. O outro é Questões do Modo de Vida. É um livrinho simples, pequenininho, e vai falar das coisas do cotidiano, mas que vai diferenciar, por exemplo, a moral burguesa e a moral dos revolucionários. E mesmo Trotsky sendo o general, né, o grande general do Exército Vermelho, se ateve a pequenos detalhes, e ele vai dizer que os detalhes importam, e importam muito. Então, as coisas, quando acontecem, diz, não, mas isso é apenas um detalhe, os detalhes importam. Né, porque, muitas vezes, o detalhe ele é parte do todo. E teve um livro que também me chamou bastante atenção, e aí foi quando Lula ganhou a eleição em 2002, a Lite fez um curso para que nós pudéssemos compreender a natureza do seu governo, já que o governo Lula, um governo do Partido dos Trabalhadores, era um governo que saía do seio de nossa classe, que nós precisaríamos compreender a natureza desse governo. E aí nós fomos estudar os governos de Frente Popular na história, para saber que esse tipo de governo era o governo da máxima ilusão, que causava confusão no seio da classe trabalhadora, e que também era um recurso e um mecanismo vastamente utilizado pela burguesia em momentos de crise de políticas, né, da classe dominante, que ele lançava a mão disso. E outro livro que vai me chamar muito a atenção é um livro de Martim Hernandes, que ele vai falar sobre o veredito da história. O veredito da história também é uma pesquisa que ele vai fazer para que a gente possa compreender como como o capitalismo pôde ser recomposto, digamos assim, ser reestruturado na ex-União Soviética. Esse livro é muito importante. E de Cecília Toledo, que é um livro que teve uma conotação muito importante, que é O Gênero nos une e a classe nos divide. Esse livro vai falar da opressão das mulheres e que ela não é um elemento da sociedade capitalista, ela surge com a propriedade, mas, na luta contra a opressão, é preciso que nós levemos em conta que não é apenas a luta enquanto gênero, que se é verdade que as mulheres, enquanto mulheres de conjunto, elas são oprimidas, também é verdade que a opressão se apresenta de forma diferenciada para as mulheres trabalhadoras, porque ela se combina com a exploração. Logo, a luta das mulheres trabalhadoras contra a opressão, geralmente, mais atualmente, não é uma luta que se combina com as lutas das mulheres burguesas. Por exemplo, a questão do aborto.
A questão do aborto, as mulheres ricas ou de classe média alta, elas podem fazer isso com toda a tranquilidade do mundo, elas não terão sequelas nem riscos de morte. Mas as mulheres pobres, empobrecidas, elas morrem, são sequeladas e, via de regra, né, são elas que mais padecem com isso, não só porque ela não tem o direito de abortar, é porque ela também não tem o direito à maternidade. Ela não tem creche, ela não tem o salário arrochado, ela vive em condição de miséria. Então, isso são elementos que diferenciam em muito a luta das mulheres de conjunto, né, da classe trabalhadora, das mulheres da classe trabalhadora e as mulheres burguesas. E, por fim, eu queria que vocês, eu esqueci de trazer aqui, mas eu acho que deve estar aqui na banca, que é o livrinho sobre as teses programáticas, que a Sanderman é o último lançamento da editora Sanderman, que lança as teses programáticas, onde nele são apresentadas as bases que justificam a necessidade de uma revolução socialista no Brasil. Então, está aí à disposição dos companheiros, quem quiser comprar, está aí na porta. É isso. Vamos para o debate.